É bem bacana que se junta ali todas as pessoas de todos os tipos de religião, não é de religião. Todos os credos. Não, não, não. Ali não. Ali é outra coisa. Ali eles juntam todas as pessoas de todas as... É que passou um morcego aqui, eu me perdi. Peraí, que passou um morcego aqui. Nacionalidades. Isso, não, não. Tem de todas as nacionalidades ali, mas são de todos os tipos de linhas religiosas, vamos dizer assim, né? Desde de Hilonim até ou de nenhuma crença, ou também ortodoxo, mizrahista, Bnei Akiva, tem de vários tipos, né? Então é bem bacana ver que a luz, não importa de onde que vem, de qual vertente ela é do ser humano. Então, isso é bem bacana, essa música aí que ele traz. Então, por isso que eu trouxe ela para a gente aqui. Aí, hoje, eu vou... deixa eu diminuir lá, para poder... Depois eu coloco lá no grupo, tá? Para poder compartilhar com vocês aqui, esse daqui agora. Sobre... A gente vai entrar em Tefilá, mas antes da gente entrar em Tefilá, eu quero colocar para vocês a importância de onde que foi compilado toda a fonte da Tefilá, né? Então, é muito importante a gente saber que vem do Tanar, do Talmud e Midrashim. A gente tem a Torá Shebel Pé e a Torá Shebel Mirtav. A Torá Shebel Pé é a Torá passada de tradição, né? E a Torá de Mirtav é a Torá escrita, que são os cinco livros, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, são esses os livros. E é daí que, a partir de então, desde a criação do mundo, né, até a entrada do povo judeu em Eretz Canaã, Eretz Israel hoje, o Nar, né, que é a Torá, ele é a entrada do povo judeu com Yehoshua, Binun e os profetas, os reis, e Ketuvim, que são os escritos, Teilim, Megilat Esther, Megilat Ruth, Coelet, Mishlei, né, que entra aí no que eu quero trazer aqui importante, né? Todas elas têm as explicações de Irache, né, para explicar para a gente o que que Hashem quer da gente em certas passagens, né, que às vezes é difícil a gente entender, né? E a tradução era em aramaico, no Onkelos também, que era o idioma da época que as pessoas falavam em aramaico, e o hebraico é o idioma kadosh, que a gente chama, né? Então, hoje, o idioma que a gente usa geral, que todo mundo se comunica no hebraico, né? Então, ficou da terra de Israel mesmo, do povo judeu, o hebraico e não o aramaico, né? Como era antigamente. Então, hoje, algumas tradições ou algumas traduções são em aramaico para o hebraico, e aí a gente tem a tradução, né, para o português, para a gente entender o que está sendo falado. Então, o hebraico era considerado Lashon HaKodesh, né? Então, só sabia quem era o letrado, por exemplo, Ezra Sofer, que escreveu, né, compilou aí o Talmud e outras coisas, o Hillel, Shammai, Kohanim, Leviim, o Anshei Knesset Agdolá, e o povão não sabia ler nem escrever. Então, como é que funcionava? Na época do templo, eles se juntavam uma vez por mês e se lia a paraxá do mês. E era assim que o pessoal sabia da Torá. Se lia em hebraico e traduzia para o aramaico. Tá? É bem interessante isso. Por isso que tem uma mitzvah, né, que é uma Torá, que tem no Torá Nevim Ketuvim, né? E aqui é o Tanar que a gente conhece, que vem de Nassefer, ou com a lojinha da Sinagoga Sem Fronteira, na Davar. Aqui a gente tem o Talmud, que é a tradição oral, né? E aí a gente tem o Talmud Bavli, que o pessoal estava em exílio na Babilônia, Bavli, e o Talmud Yerushalmi, que era com o pessoal que ficou em Jerusalém, não saiu do exílio para o exílio, ficou em Jerusalém, também fez o Talmud para não se perder os costumes para quem ficou lá em Jerusalém, tá? E os dois são bem usados. O que se usa mais nas yeshivot é o Talmud Bavli. Tá? E o Talmud ele é constituído pelo Maseret, que é o assunto, prakim, parágrafos, e a Mishnah, que é a lei e a discussão da lei.
tá? Toda a ordem seguida do assunto, que é seguida da parágrafo, que é seguida da discussão da lei. Por que eu estou falando isso? Que é muito importante a gente entender o que vai ser essa tefilá, né? Como ela foi compilada, essa tefilá. Então, ela é tirada o estudo de Brahot, do Talmud Brahot, é tirado das Mishnayot que se competem ali dentro do Talmud. E aí se conversa e se discute essas tefilot e como, no final das contas, elas vêm para a gente já no Sidur, né? Que quer dizer Seder. Sidur quer dizer Seder, né? Bem, mesmo do Seder de Pêssar é a mesma raiz, Sidur. Então, tem uma ordem para se fazer a tefilá, tá? Então, a Mishnah, ela tem 6 livros que tratam dos seguintes assuntos. Zarim, que é sobre plantação, terra de Israel. Moed, que são as festas, Shabbat e Yom Tov. Nashim, que é casamento, família e divórcio. Nezikim, que é malezas e bondades entre os homens. Kodashim, santidade, tefilot, que é esse que a gente está estudando, sacrifícios e orações, e taharot, que são as purezas e impurezas. Então, Midrash é um conto para explicar algo com aprendizado para a vida, né? E Pirkei Avot, que são as éticas dos pais, né? Que são valores, ética, moral, comportamento, que a gente aprende dos nossos rabinos antigos e deles, né, Shammai, Lele, etc. e tal. A gente tem vários na época do Segundo Templo e que tem um ensinamento de ética e moral para o povo, né? O Talmud é a discussão de um Tana e um de Amorá normalmente, sempre estuda-se em dupla e em voz alta, e é muito interessante. Bom, isso eu queria trazer para vocês a princípio, tá bom? Para a gente entender como é que é montada a tefilá. Então, toda a tefilá que a gente vai ver é passagens do Talmud, de Salmos, e que é o Ketuvim, e algumas passagens da Torá. É assim que é construído o nosso Sidur, as nossas tefilot, pela manhã, pela tarde e pela noite. Tefilot de Shabbat, tefilot de Hagim, tefilot da lua, tefilá, estou vendo aqui a lua está imensa aqui na minha frente, e a gente tem várias outras tefilot, né, de saída de Shabbat, de Motzei Shabbat, tefilá de Avdalá, tefilá de um monte de outras coisas, de Rosh Chodesh, né, falando em lua cheia, de Rosh Chodesh. Então, tudo isso é compilado, é trazido do Talmud, da Mishnah, que Talmud é Gemara, a mesma coisa, Talmud, Mishnah, Midrashim, Torá, que é Torá, e o Tanar, né? Que é Torá, Nevim, Ketuvim, tá? Então, a gente vai lá agora, já vou entrar no assunto da Torá, da Tefilá, que a gente já começou semana passada, falando dos pilares, né? Dos Hassadim, já vimos as Brahot, e agora a gente vai dar continuidade do que a gente estava falando da Tefilá, né? Que é a Tefilá, um resuminho da semana passada, que a Torá ela está baseada em 3 coisas, que é a Torá, por isso que eu trouxe o que é a Torá, né? A Torá oral e a Torá escrita, a Avodá, que é o que a gente vai ver hoje, que é a Tefilá, e a Gmilut Hassadim, que é a ação para fazer o bem ao próximo. Tá? Nessas 3 coisas é instituído a Tefilá. Tá? A gente viu isso. E a gente vai entrar agora, eu vou trazer para vocês passagens da Torá que nossos sábios pararam para fazer a oração. Então, aonde que a gente encontra na Torá de passagens dos nossos antepassados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Rahel, de Leá, de Rivka, de Bilhá, de Zilpá, de Agar, de todas essas pessoas que fizeram parte, né, da história, da construção da história do povo judeu, aonde que a gente encontra essas passagens e por que a gente fala delas no Sidur, né? Porque é um aprendizado muito grande que essas pessoas tiveram, vamos dizer, uma provação na vida, ainda mais na época que eles viviam. A gente tem que lembrar que era deserto, né? E eles tinham uma aproximação com Deus muito maior que a gente tem hoje.
Hoje a gente tem um material que é muito mais forte do que o espiritual, né? Então, a passagem de tempo que eles tinham, o tempo que eles dedicavam a contemplar o céu, contemplar a natureza, isso levava eles a pensamentos e a conectar com a Kadosh Baruch Hu. Então, era muito mais fácil o acesso com Deus do que hoje. Hoje a gente precisa de um acompanhamento como um Sidur, para que a gente saiba se aproximar e que as nossas tefilotes cheguem até o trono, a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque hoje o nível que a gente tem de materialismo é muito maior do que na época que eles tinham e como eles viviam, tá bom? Então, por isso é importante o Sidur, né, que a gente chama. Então, eu vou mostrar aqui para vocês passagens da Torá que a gente menciona. Midrash, né? O Midrash conta que a segunda letra do nome mencionado da Tefilá copilada, que foi de Abraham Avinu, foi pela manhã, de Yitzhak foi de Tzohoraim, né? Que é Boker, Abraham de Boker, de Yitzhak que é Tzohoraim, que é Tzadik, e Yaakov que é Erev, que é tarde, tá? Que é a noite, que é fim do dia. Tá? Então, na palavra Tefilá, a gente encontra a palavra Yefatel, que quer dizer justiça. Então, aonde a gente encontra na Torá as passagens das tefiló dos nossos patriarcas. E agora a gente vai ver essas passagens aqui, tá? E a primeira passagem é de Abraham Avinu, e Abraham madrugou pela manhã e foi ao lugar em que esteve de pé diante ao Eterno. Aonde está isso? Em Bereshit 19, 27. Temos de Yitzhak. Yitzhak saiu para conversar. Lassuar quer dizer conversar, ou seja, bater um papo com a Kadosh Baruch Hu. Ele foi orar para a Kadosh Baruch Hu no campo à tarde, na Tzohorai, né? Onde está isso? Em Bereshit 24, 63. E Yaakov se encontrou em um lugar e dormiu ali. Quando fala que dormiu ali, antes esse se encontrou nesse lugar, é quando ele se encontra, um encontro espiritual com a Kadosh Baruch Hu, tanto é que a gente sabe da história do sonho, que ele põe as pedras e põe o sonho das escadas, né? Que é ali que ele faz Arvit, que é a passagem Bereshit 28, 11. Na Torá, a gente encontra essa passagem aqui, e também a gente encontra na passagem de Brahot, quando a gente estuda Mishnah, isso é uma Guemará, tá? Aqui são rabinos discutindo a Mishnah, que isso aqui é a Mishnah. E aí está aqui exatamente essas passagens que eu trouxe para vocês, aonde que a Torá, né? Onde a Guemará traz, mostrando a Torá que os nossos antepassados faziam tefilá também. Então, aqui é a passagem na Guemará, que eu acabei de ler para vocês, em Bereshit, Abraham, né, de Yitzhak, também em Bereshit, e de Yaakov, de Bereshit. Então, essa passagem aqui, da Guemará Brahot, da Mishnah, está falando de onde que se sabe que os nossos antepassados rezavam? Da Torá, dessas passagens aqui da Torá, ok? É muito importante a gente trazer a base, tá? De Abraham. Então, aonde é Abraham? Aqui, ó. Vai Ashkem, Abraham Baboker, Elamakom, Asher Amad Sham, Et Pnei Hashem. E Abraham madrugou pela manhã e foi ao lugar em que esteve diante do Eterno. Esse é a tefilá que ele fez, tá? De Abraham. Yitzhak, a gente sempre tem que trabalhar com fontes, tá? É muito importante trazer fontes, quando a gente fala disso, a gente tem que trazer fontes. Yitzhak, não vai ser Yitzhak Lassur, Vassadel, Ifnot Eref, Vaissá, Einav, Vairá, Vaineg, Malim, Baim. E aí aqui é o pedido dele, né? Para se casar, para ter filhos. Ele e Rivka, Vatissar, Rivka et Enea, Vater et Yitzhak. Aqui é o encontro deles antes de fazer a tefilá dos dois pedir filhos. É o encontro deles no Sadé. E exatamente nesse momento, Yitzhak estava rezando para Kadosh Baruch Hu, para que ele desse para ele um bom par, um bom casamento. E aí ele vê Rivka vindo, e ela desce do Gamal, né, do
no camelo, para falar com Yitzhak. Tá? E Yaakov, a passagem aqui, vai Yetze Yaakov mi Be'er Sheva, vai ele Haraná, vai Gá Bamakom, vai Alen Sham, Ki Ba Hashemesh vai Ikar me'avnei Hamakom, vai Asemer Ashatav, vai Ishkav Bamakom Au. Ba Hashemesh vai Ikar. Quer dizer, já estava o sol se colocando, ou seja, era Arvi. E Jacó partiu de Beersheba e foi a Harán, e chegou a um lugar e dormiu ali, porque o sol havia se posto, ou seja, Arvi. Então, essas são as passagens muito importantes que a gente tem de fonte de mostrar que os nossos antepassados paravam no seu dia para fazer a tefilá, tanto da manhã, da tarde e da noite, como a gente faz hoje. Por isso, nós fazemos tefilá de manhã, de tarde e de noite. E a Guemará vai discutir quais são os horários da manhã, quais são os horários da tarde, quais são os horários da noite, quais tefilot eu vou fazer, qual palavra eu vou falar, qual situação que eu faço assim, qual situação que eu faço assim. E isso veio a Guemará para nos mostrar, para nos dar ordem no Lessader, né? Como eu falei aqui no começo, o Lessader, de fazer um sidur, uma ordem de seguir essa tefilá, essa oração. Tá bom? Então, é muito importante a gente ter a fonte. Alguma pergunta? Tudo bem? Adriana, Mona, Maninha? Tranquilo? Mãe está perguntando até que hora pode fazer o quê, mãe? A Amidá da noite. A Amidá da noite você pode fazer até às 3h20 da madrugada. Até o sol começar a aparecer. Antes, um pouquinho, que o sol aparece 4h20 normalmente, né? 4h18, por aí. Né? Então, até é uma hora antes do sol aparecer, dá para fazer Arvit. Tá? Aí a gente nem chama mais de Arvit, a gente chama de Netzahama. Netzahama são as rezas da madrugada. Né? E aí, normalmente, não se costuma fazer durante a madrugada Arvit. Se faz outras tefilotes específicas, né, para madrugada. Que aí é o Netzahama, que é o nome desse tempo, né? Que é começa a partir da 00:30 até as 3h20. Mas se você não fez Arvit, você pode fazer até esse horário, mais ou menos Arvit também, junto com o Netzahama, que são orações específicas para aquele horário, né? Que dizem que os mazikim nesse horário são mais propícios, ou seja, as partes mais mundanas são mais propícias de fazer um néseco, fazer algo negativo. Então, por isso que não se costuma sair à noite, muito à noite, de madrugada, estar sempre acompanhado, não andar sozinho, não andar entre árvores. Tem um monte de coisas de segulote, de cuidado que a gente tem que ter durante a madrugada até esse horário, entre 00:30 até 3h20 da manhã. Tá bom? Tem bastante coisa aí. Pode falar, amor. Quando a senhora falou de Itzhak, eu me lembrei da Segulá, dos solteiros, que é fazer minhá, né? Isso. Fazer minhá ali, firme e forte, pedindo. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Nem vou dizer que eu faço, mas tudo bem. Fazer minhá, rezar à tarde, para arranjar uma boa pessoa para se casar. Bom casamento. A Adriana também está à procura de um bom casamento, né, Adriana? Vamos conseguir. Se Deus quiser. Amém. E outra coisa, a senhora falou essa parte, né, de não poder fazer algumas rezas à noite e tudo mais. Eu não sei se eu li ou escutei que não se pode rezar salmos à noite. Eu falei já várias vezes, salmos a gente não costuma fazer à noite, somente por situações muito graves. E aí pode fazer alguns salmos que ainda são específicos para a noite, não são todos. Porque à noite, por causa exatamente desses mazikim, etc. e tal, é muito mais propício do negativo do que do positivo, né? Então, é muito interessante isso também dentro da Kabbalah, que a gente estuda, de não fazer os salmos durante a noite. Aí são rezas tefilotas específicas para esses horários. Entendeu?
Então, tem bastante coisa. Quando a gente vai falar o nome de Deus, né, a gente está falando de poder, né? A gente está falando de energia, a gente está falando de força, de grandidão, de onipotência, de presença. Então, dentro de uma grande Kedushá, às vezes pode existir um mazik, que é o que falam na Kabbalah, que é alguma coisa negativa que pode vir junto, aproveitando o momento de tristeza da pessoa, de depressão da pessoa, ou de súplica da pessoa. Então, às vezes, alguns pensamentos negativos que ficam mais altivos nesse momento, que é à noite principalmente, né? E aí tem uma preocupação maior durante a noite, porque é onde a pessoa para descansar e aí começa os pensamentos e etc. E tal, o tempo que ela usa, né, para fazer o Heshbon Nefesh, que a gente chama, que é prestar contas a si mesmo, né, do seu dia, e aí pode causar aí um processo de depressão, de tristeza, e Hasve Halila, a pessoa chegar e Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, se suicidar e etc. e tal, por pensamentos que podem levar. Então, existem várias regrinhas, assim, por isso que os salmos, tem alguns salmos que sim, pode ler, outros não, por essas questões mais cabalísticas, né? Eu não entro muito a fundo, mas é por isso. Então, quando a gente fala, não lê isso, lê aquilo, faz isso, assim, porque é mais ou menos por causa desse tipo de situação aí, tá bom? Tá. Então, no caso, uma das exceções de fazer rezas de madrugada era a Sehilot também, né? Exatamente, Slichot. Eu estava falando, eu falei, tem alguma coisa errada na palavra, mas vou dizer porque me corrige. Slichot são específicas para aquele horário. Você pode ver que é diferente. Está falando o tempo inteiro que vai me proteger do erro, porque se eu desviei, se eu errei, então eu vou voltar. Então, está toda hora te dando esperança na Selihá. Né? E quando você lê um salmo de tristeza de Davi, então você entra na vibe da depressão, da tristeza. É difícil você começa a imaginar. Então, tem várias. O ser humano ele vários, né, pensamentos e tudo pode causar isso. Não é que vai causar isso, é que pode causar isso. E para não causar isso, não se costuma fazer alguns salmos, entendeu? Para que não entre nesse buraco aí e seja difícil de sair, tá bom? E Slichot, ela foi compilada exatamente para esse horário. Ela é específica, tanto é que ela dá a partir da meia-noite até 3h20 da manhã. Depois você não lê mais Slichot, né? Aí tem alguns psukim que você lê pela manhã e não é inteiro, alguns você lê de manhã e outros você não lê, você só lê à noite. Completo, né? O completo você faz à noite, de manhã você faz alguns. É bem interessante. São rezas muito fortes. A gente, quando vai começar a ler, o cântico parece que está entrando ali na sua alma, né? Fica para sempre. E a tradução aí que... Nossa. Mais dura ainda. Dura. Então, vamos lá. Dando continuidade, então a gente viu na Torá que os nossos sábios, eles rezavam para Kadosh Baruch Hu. Vou compartilhar com vocês outra tefilá muito importante, que é uma das mais importantes que a gente chama, que é a tefilá de Haná, né? E lá no Tanar, a gente tem a passagem lá de Haná, e no Talmud traz escrito, né, essa história da importância da tefilá de Haná, que através da tefilá de Haná foi compilado toda a nossa Amidá. Então, as alahot que tem na Amidá foram todas trazidas do comportamento de Haná naquele momento que ela estava rezando para Kadosh Baruch Hu. Né? Então, diz o Talmud que no nome dela se encontra as mitzvot das mulheres, além de que a alahá da Amidá é totalmente compilada conforme a conduta que ela teve no tempo. A fala abaixo, quase murmurando, os pés juntos e de pé, né? Derramando o seu coração ao Todo-Poderoso. Aonde a gente encontra isso? No Mishnah de Brahot também, nessa seguinte passagem aqui. Cadê? Aqui, ó. Na passagem
Rabi Hanina falando da passagem de Haná, aqui, que no nome da Haná está compilada as mitzvot das mulheres, que é Nidá, Halá e Adlakat Nerot. Está no nome de Haná. E a Isha está falando das mitzvot das mulheres, da Isha, aqui nessa Mishnah, e das 4 imaot que fizeram essa mesma tefilá, como diz o Rabi Elazar Shmuel falou aqui nessa Mishnah. Outra parte que ele entra aqui está falando da jovem, que a Naara, que estava rezando, e o nome dela era Haná, que estava falando com seu coração para a Kadosh Baruch Hu. E é desta forma que nós temos que fazer a nossa Amidá. É na passagem, né? E o que está escrito ali, né? Tem liben veanik barre. Ou seja, porquanto Haná falava no seu coração, só se moviam seus lábios e não se ouvia sua voz. Isso está em Shmuel, pode abrir Shmuel e ler toda a parte de Haná em Sefer Shmuel, tá? Disse Rabi Elazar em nome de Rabi Yosef ben Zimra, no seu coração, ou seja, em lugar de ao seu coração, foi no seu coração, tinha um lugar. Significa que ela falava sobre os assuntos do seu coração. Assim disse Haná diante de Akadosh Baruch Hu: ó soberano do universo, tudo o que criaste na mulher tem um propósito. Não criaste nada supérfluo. Os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, o nariz para cheirar, a boca para falar, as mãos para o trabalho, as pernas para caminhar, e com elas e os seios para amamentar através deles. Estes seios que me deste sobre meu coração, para que servem? Não são para amamentar? Dei-me um filho e amamentou-la-ei com eles. É uma passagem maravilhosa. Já falo do Sefer Vaikra. É uma das passagens mais dignas que a gente encontra no Sefer Shmuel, que Haná simplesmente fala para Kadosh Baruch Hu o motivo dela estar neste mundo. E se criaste mulher, me faça ser mulher. E como que muitas mulheres se olham como mulheres quando elas são mães, né? Às vezes tem mulheres que necessitam dessa passagem e tem mulheres que não necessitam, não se olham como mães, e também está certo, e também está, elas têm outros tafkid, que a gente diz, né? Outros propósitos também no mundo, né? Então eu conheço muitas mulheres que decidiram, religiosos que decidiram não ter filhos e que podem ter filhos. Não estamos falando das mulheres que têm problemas para ter filhos, estou falando de mulheres que podem e decidiram que não, que elas vão dedicar a vida delas para os órfãos, para as viúvas, para os pobres. E eu conheci muitas mulheres, muitas, e para mim foi um susto muito grande, né? E eu entendi um lado aí que eu não conseguia compreender, e também um lado de Haná, né? O outro lado, né? De as mulheres que sofrem e querem tanto ter um filho e não conseguem, né? E ela traz nessa súplica dela, nesse pedido dela, de faça dela mulher, me faz eu usar os meus seios para alimentar o meu bebê, né? E a partir destas falas, vocês veem que são falas muito fortes e do coração, ninguém fala isso à toa, né? Uma fala que veio da alma dela e que Hashem ouviu. Então, aqui tem um aprendizado muito grande que na Amidá, quando a gente vai ver na nossa aula de Tefilá, que quando passa na Amidá, a gente tem a parte que a gente para e a gente pede para Kadosh Baruch Hu, do nosso coração, o meu desejo. Não que eu tenha que ser ouvida e que meu desejo seja efetivado, não, mas que seja o melhor para mim. A gente tem que aprender a falar. Ela não me falou, me faça mãe. Ela me falou, me faça mulher. Me faça usar esses seios, né? As palavras são sutis, porque às vezes tem... Eu lembro, na minha vida pessoal mesmo, quando eu conheci meu marido,
a gente foi separado na Yeshivá por 1 ano. E ninguém mais sabia de nada do outro, foi decisão de um rabino, ele decidiu separar e acabou, e a gente achava que estava certo, porque ele era o rabino, né? Então, vamos ouvir o rabino. E foi combinado uma coisa, e essa coisa não foi feita, e durante 4 meses eu fui num grande sábio, que já faleceu, e Rav Fisher, que era um grande cabalista, Ashkenazi, e ele falou para eu ir no Kotel durante 40 dias e 40 noites, fazer uma oração para Hashem, mas de forma alguma, em nenhum momento, pedir para casar com ele. Ele falava ele falou muito claro para mim, não é para você pedir que você tem que casar com ele, não. Você vai pedir para Kadosh Baruch Hu te iluminar os olhos e pedir sabedoria. Olha que diferente. E eu fui procurar outra coisa. Falei, o que eu faço? O que eu faço? É só através da oração que vai modificar esse caminho. Como? Pedindo sabedoria e que ilumine o seu caminho. E estou falando para vocês, durante os últimos 40 dias e 40 noites foi o que ele mandou eu intensificar, foi 4 meses, mas nos últimos 40 dias e 40 noites, todos os dias que eu voltava do Kotel, que eu tinha essa oportunidade de rezar lá no Kotel, todos os dias que eu fui, eu via o Gilberto na rua. Era muito maluco. E eu ficava louca. Eu falei, não, por quê? Por que ele está me aparecendo aqui? Não era para aparecer? E ficava muito atordoada com isso, né? E não chamava ele. Né? Eu ficava, será que era para chamar? Será que não era? Não chamava, em nenhum momento. Eu via, falava, passava reto, o orgulho, né? Até que um dia ele mesmo decidiu lembrar que eu existo, vamos dizer assim, né, em aspas, e foi, depois de 1 ano, né, sem a gente se ver, sem nada, o rabino já estava me direcionando para outros shidurim, ele queria que eu saísse com outros rapazes, né, e rapazes que conviviam com o Gilberto na mesma yeshivá. Era uma maldade assim bem cruel, era bem cruel, né? Foi alma gêmea, Adriano. Foi bem cruel o que ele fez. E eu entendi que era um caminho de eu mostrar para o Gilberto que eu ainda estava esperando por ele, e eu usei isso para o meu bem. Como eu fazia? Eu saía com os rapazes, só que eu levava sempre cartinha para eles e falava, entrega para o Gilberto. Era isso que eu fazia nos encontros. E eles ficavam loucos. Nenhuma cartinha chegou para o Gilberto, era mandado para o rabino. E o rabino, no dia seguinte, me chamava e falava, você está louca? Você quer me envergonhar? Como que você manda essas cartas para o Gilberto? Você sai com outro e que gosta de outro? Como é que a história é essa? Aí eu falava, rabino, enquanto o senhor não decidir eu me encontrar com o Gilberto e eu ouvir da boca dele que ele não quer casar comigo, maravilha. Enquanto eu não ouvir isso, eu vou continuar a sair com os meninos que você quer que eu saia e vou dar o bilhetinho para ele entregar para o Gilberto. E o senhor vai receber muitos bilhetinhos. E foi assim. Até que o Gilberto soube dessa história e não sei que foi um dia aí que ele... Foi no último dia, dos 40 dias que eu terminei lá, e ele teve um treco e falou, cadê a Jaque? Preciso procurar a Jaque. E ele veio me procurar. Foi em março isso que ele veio me procurar. E em junho, maio, Lag Baomer, a gente ficou noivo. Entendeu? E, ó, teve muita briga aí no meio, muita discussão, tudo quebra-pau, obviamente, né? Tem que ter. Mas através da tefilá. É uma história que, para mim, é muito clara, sabe? Se não fosse a tefilá e a forma do que eu ia lá pedir, né? Se era com ele ou não, tanto é que eu cheguei a sair com outros rapazes, apareceram outros rapazes para eu escolher, o livre-arbítrio estava comigo, era eu falar sim, e mudava toda a história, né? Mas no meu coração já estava lá uma gêmea, como diz a Adriana aqui, né? Então, assim, a tefilá, ela tem uma força muito grande, sabendo falar, sabendo usar as palavras certas, muda todo o caminho de uma pessoa. Tá? É muito importante. E foi o que aconteceu com Haná aqui. Ela mudou o caminho dela, ela tinha lá a outra mulher,
do esposo dela, que ele amava ela, né? E ela atordoava a Haná um monte de vezes, atordoava, e a Haná triste, triste, triste. E ele falava para ela que gostava muito dela, que amava ela, e ela pedia um filho, e ele falava, mas não sou eu não é minha culpa. Tipo, pede para quem tem que dar o filho. Eu estou fazendo a minha parte, a gente está fazendo a nossa parte, agora depende de Akadosh Baruch Hu. E aí, já foi aí que ela foi lá rezar no templo, e aconteceu toda essa história maravilhosa, e nasce Shmuel, grande profeta de povo de Israel, ele que unge, né, Davi da Amélia como rei, e toda a história que vem através de Shmuel. Então, é muito importante a gente entender que a tefilá tem uma força muito grande. Às vezes fica uma rotina e a gente se perde. Tipo, tenho 5 minutos, eu só tenho 5 minutos. Então, que fé é essa, né? Inclusive, já aproveito para parabenizar aqui Mona Lisa e as meninas, você fala lá para as meninas, que eu fiquei muito emocionada de ver aquela foto, mas muito mesmo emocionada. Você estava na tefilá, Mona? De Arvit? Qual? Das meninas ontem à noite, anteontem? Mas elas Foi estão fazendo. Micaele, foi Raquel, foi Isabela, se eu não me engano, ela também está no grupo. Sensacional! Sensacional! Elas estão muito constantes. Esther de Fortaleza. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu parabenizo muito, muito, muito. Se tiver a oportunidade de estar presente lá, falem para elas. Eu até escrevi para elas, fiquei muito emocionada com aquela foto. Ninguém pediu nada para ninguém fazer, é vontade própria. É amor a Kadosh Baruch Hu. É amor e identidade, né? E se fortificar através da tefilá. E isso não tem preço. Fala, Mona. E, dona Jaque, assim, daquele grupo, a que mais me chama a atenção é Micaele. Porque Micaele, ela tá sozinha. Ela ficava dizendo para Raquel, Raquel, me ensina a rezar, Esther, me ensina a rezar. Ela sem sidu nenhum, mas ela queria aprender a rezar. Ela é muito assim. É uma menina muito, muito, muito grandiosa, essa Micaele, muito mesmo. Então, através da tefilá, a gente vê que existe uma força muito grande e que modifica as nossas escolhas, às vezes, e direções. Às vezes, e muitas vezes, a resposta é não. E a gente não consegue receber esse não. A gente não aceita. Né? Demora um pouquinho para a gente entender que a resposta é não e botar o orgulho, engolir o orgulho e seguir a vida para que seja para outra direção. Né? É difícil. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, até as loucuras que a gente acha que tem que fazer, sem necessidades, às vezes, mas às vezes com necessidade, né? Quando há uma questão aí de honra e tudo. Então, assim, é muito importante a gente entender a resposta de Akadosh Baruch Hu. Né? E ele responde para a gente todos os dias. Todos os dias tem resposta. Basta observar. É muito importante. Haná teve a resposta dela, Sará teve a resposta. Aos 99 anos, Sará teve a resposta dela. 99, eu vou repetir, 99 anos a mulher engravidou, né? Ela mesmo riu, né? Por isso que o nome é Yitzhak, porque ela riu, aos 90 anos a mulher engravida, né? E milagre, obviamente, só foi através de milagre, a gente sabe disso. De ficar a mesma coisa, rezou junto com Yitzhak no Sadé, a gente vai ver aqui, e Yaakov, Rahel e Leá, e Zilpá e Bilhá também tiveram a mesma situação de tefilá, de rezar, a gente aprende com eles a ir atrás das nossas vontades através da tefilá, né? Demorou, mas já aconteceu. Né? Tem a sua hora para tudo. Às vezes a gente tem que passar por coisas para a gente evoluir, para a gente crescer. Não precisa ser muita coisa difícil, não, pelo amor de Deus, ninguém quer nada difícil. Não precisa, tá tudo bem. Nada de dor, só alegria, né? Mas às vezes tem situações que a gente passa para poder crescer, para poder se enxergar, né? Isso é muito importante. Então, vou continuar compartilhando aqui com vocês passagens. Outro ensinamento sobre quantas vezes temos que fazer as tefilot.
a gente aprende na seguinte passagem do Talmud, que menciona na Torá, no Sefer Vaikra 1:1:3 e 2:1, que fala de sacrifício feito naquela época. E hoje, no lugar dos sacrifícios, a gente faz as tefilot, porque a gente não tem o Beit HaMikdash, certo? Então, aonde nessa passagem? Vaikra el Moshe, vai daber Hashem el Elav, me'ol moed lemor. E falou Deus com Moshe, daber el Israel, ve'amat alehem adam ki yakriv mirkem, ou seja, que ele se aproxime de mim, porque eu vou estar lá para ouvir, né? Então, o Eterno chamou Moisés e falou na tenda da reunião, dizendo, fala aos filhos de Israel, quando algum de vós oferecerem sacrifício ao Eterno, fareis vosso sacrifício de animal do gado ou do rebanho. Se seu sacrifício for de oferta de elevação de gado, oferecerá um macho sem defeito. E ele fala o tipo de sacrifício. O que ele quer dizer aqui, o Talmud vem explicar que no momento que você se aproxima de mim, quando uma alma oferecer uma minhá, aqui minhá é o nome da tefilá, que é da tarde, né? Que é um sacrifício ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha. Se você não tem gado para me oferecer, se você não tem pássaro para me oferecer, se você não tem trigo para me oferecer, e você não tiver para me oferecer de animal, você vai me oferecer com trigo, né? E a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes as outras religiões costumam usar essa passagem para dizer que só através do sangue que há perdão. E não é verdade, que a tefilá chega a Kadosh Baruch Hu. E não é verdade. É através da farinha de olá. Ou seja, também, se você não tem o sangue para expiar os nossos erros, a farinha expia igual. Isso é uma passagem muito importante que muitos antissemitas, muita gente que vem de outras religiões, querem nos colocar assim na parede, falar, viu, tá lá, esse Deus aí é sanguinário, gosta só de sangue, só através do sangue que vocês vão ser perdoados, só através do sangue que vocês vão conseguir chegar em Akadosh Baruch Hu. Mentira! Logo embaixo está lá escrito Sefer Vaikra, não tem gado, não tem frango, tem farinha. Então, através também do vegetal, através da oração, é ligado para a simplicidade. Não precisa toda hora só riqueza, né? Através da simplicidade da fala, através da aproximação com a Kadosh Baruch Hu, ele vai aceitar essa aproximação. Tá bom? É muito importante essa passagem aí, que ela é bem usada por outras religiões aí para falar o que eu falei aí para vocês, tá? Aqui, bem aqui. Quem fazia naquela época os korbanot eram os Koanim, né? E hoje, no lugar dos Koanim, a gente tem os 10 homens, que são o Minyan, e o Hazan, que se chama para poder fazer uma tefilá completa. Por que eu preciso de 10 homens? Porque eu preciso de um quórum de 10 homens para que a minha tefilá tenha uma força especial, é uma força espiritual, que chega muito mais rápido do que tefilá individual. Tá? Por isso a importância de 10 homens. Por que homem? Porque exatamente são os homens que menos querem fazer tefilá. Então, para eles, é uma obrigação estar na sinagoga fazendo a tefilá, lembrando que quem manda no mundo é a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, nós estamos falando de épocas em que as mulheres ficavam em casa, né? Hoje a gente está na rua também. Mas, mesmo a gente estando na rua, mesmo a gente trabalhando como os homens, né? Às vezes muito mais que homens, nós temos uma aproximação com a Kadosh Baruch Hu muito maior do que eles, muito mais sensível, né? A gente tem essa conexão naturalmente pelo fato da nossa estrutura corporal, pelo fato de nós termos uma coisa chamada útero, né? E nós somos uma casa também, nós alimentamos também, é um corpo que é uma casa e que dá alimento.
Então, nós provemos, nós damos à luz, e pelo fato da gente passar por essa experiência, também nos coloca quase como parceira na questão de conexão com a Kadosh Baruch Hu, muito mais fácil do que o homem. Porque o homem ele não tem essa virtude que a gente tem de poder engravidar. Né? Então, assim, é muito interessante ver por que os homens que são obrigados a tefilar, por esse motivo, pelo fato deles estarem mais fora e serem mais ligados à terra, né? Ao trabalho, naquela época, principalmente, de plantio, eu que fui plantar, eu que fui lá, eu que não sei o quê, né? Então, isso faz uma diferença muito grande na questão da entrega para olhar para o céu e ver que existe um Criador no mundo. Tá bom? É por isso. Vamos ver, tem pelo sangue, mas não só pelo sangue. Exatamente. Essa é uma passagem assim, importantíssima, porque eles afirmam que é só pelo... E não é. Está lá muito claro. E a tradução está pelo sangue. Quando você vê a Torá traduzida em português na Bíblia cristã, não tem essa passagem, mas não só pelo sangue. Né? É tirado isso, é muito maluco. Reza de mãe, então, reza de mãe, vai chover, pegou casaco, tá um calor daquele, 40 graus, Campina Grande, Paraíba. Mãinha, Mona Lisa, você tá levando guarda-chuva, Mona Lisa? Acabou. Se não levar, vai chover na tua cabeça, Mona Lisa. E Dona Jaque, Dona Jaque, só teve uma vez que eu desobedeci uma ordem expressa de manhã e me arrependi até hoje. Mãe disse, Mona, não vai comprar chocolate. Eu vou, mãe, estou com vontade de comer. Não vai. Quase que eu ia ser assaltada. Olha, mas a gente tem, esse sexto sentido. Para quê, meu filho? Pega o casaco lá, mãe, mas olha o sol. Pegue, meu filho. Pegue. E é assim, a mulher, assim, mãe mais ainda, porque ela proteção total do filho, não quer que aconteça nada, já sente em volta, né? A gente vê isso com as galinhas, principalmente, né, quando a gente estudou sobre o cachorro, né, como elas cuidam dos seus pintinhos, né? E por isso todo o princípio da cachorro, toda aquela história toda do cuidado do animal, né? O pintinho ou o passarinho que vai trazer a comida para o seu ninho, todo aquele cuidado para que nenhum abutre, nenhum gavião chegue perto e pegue seu filhote. Então, a gente tem um aprendizado muito grande aí, a força da mulher, a força de uma tefilá de uma mulher é muito, muito forte. As palavras têm forças, né? Algum lugar vai essas palavras, elas não ficam soltas pelo mundo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai estar no momento de raiva, né, e desejar um mal muito forte para alguém, que mesmo que esse alguém, Hasve Halila, mereça, tomar cuidado, entendeu? Porque Hasve Shalom, a gente não quer levar isso como ser responsável pela fala e o acontecimento de uma coisa ruim com o outro, né? Então, vamos lá dar mais um pouquinho aqui dessa tefilá. Fazer só uma perguntinha. Falar alguma coisa, Mona? Uma pergunta. Então, peraí, vou voltar aqui. Peraí, stop. Ok, fala. É porque, assim, a Amidá, ela é dividida em 3 partes. Assim, que é pedido... Enfim, eu não vou A me gente vai ver prolongar, isso não. tudo, a gente vai ver. A gente vai passar por uma. Então na aula eu vou... eu vou passar para você. Eu mostro sim. Temos mais 3 minutinhos. Espera aí, aqui. Vamos lá. Então, aqui, a gente viu que o Cohen precisa do Minyan, hoje é o Minyan e o Hazan, né? Aqui a gente tem, Bnei Aharon Kohanim, eles que faziam toda a parte do Korbanot, da Torá, que a gente vê isso, né? E Mishlei está escrito em relação a Tfilá, pois aquele que me encontrar terá encontrado a vida e terá recebido o favor do Eterno. Está em Mishlei, que foi Shlomo Amelech que escreveu, né? E em 35, Provérbios, escrito por Shlomo Amelech. E aqui
é a passagem que ele fala, né? Obedeçam e se disciplinem adquirindo sabedoria, jamais a desprezando. Afortunado é aquele que me escuta, vigiando atento meus portões, aguardando junto a seus batentes. Pois quem me encontrar, terá encontrado a vida significativa e terá recebido o favor do Eterno. Porém, perderá sua própria alma aquele que de mim se apartar, pois amam a morte todos os que me odeiam. Isso está em Mishlei, que Shlomo Amelech escreveu. Então, a gente aprende, então, que a Tefilá ela é composta de várias passagens da Torá, do Nar, do Teilim, da época do segundo templo. Tá bom? Então, se Deus quiser, quinta-feira a gente já entra na Tefilá com todas as suas brahot, que a gente vai passar pelo Ashrei, Shema Israel e Amidá. Tá bom? Para a gente aprofundar mais aí essa passagem. Ok? Ficou alguma dúvida dessas partes? Está tranquilo? É muito importante a gente saber a fonte de onde é compilado a nossa Tefilá e por que foi compilado dessa forma. Então, a gente viu que toda a compilação ela vem através do que os nossos antepassados fizeram pela Torá. E através da Guemará foi explicado o que cada passagem deles foram feitos. Pela manhã, Avraham Avinu, que é Rahamim, que é a bondade, a gente vai ver isso tudo. Yitzhak, que é Benoni, que está tranquilo, tem esperança, é a tarde, e à noite, que é Yaakov, que brigou com o anjo de Akadosh Baruch Hu, e teve que usar muito a fé, né? Então, à noite, a gente é mais escuro, a gente tem mais, fica mais dentro de casa, com mais receio de sair para fora. Tá bom? Agradeço muito o carinho de vocês, de estarem aqui presentes, tirar uma foto linda. Espero que tenha ajudado bastante essa passagem. Manda um beijo, maninha. E nos vemos, se Deus quiser, quinta-feira. Grande beijo. Já Gratidão, tá? cheiro. Fica com Deus. Manda um beijo para todos. Beijo. Beijo.